Ah, legal. Mas acredito que seja uma questão aí de minutos.
noite a todos. Eu vou aqui dar alguns recados, principalmente quem está na sala, participando aqui com a gente, não está no YouTube nem na TV Mackenzie, para que a gente possa fazer assim uma apresentação bem legal para vocês, tá? Então, eu pediria para todos que estão nessa sala que fechem os seus microfones e fechem também as câmeras, tá bom? Para que os palestrantes tenham destaque aí na apresentação, por gentileza. Vamos lá, fechando as câmeras também. Antes de dar início, eu vou pedir para que o professor, o nosso coordenador do curso de mestrado e doutorado, professor Formigoni, faça a abertura aí e tem algumas palavras a passar para vocês, tá bom? Professor Formigoni, você poderia, por favor? Sim, Bife. Boa noite a todos. Quero parabenizar o grupo aí pela atividade em criar esse evento online sobre lei de proteção de dados, que é um assunto bastante interessante e importante no momento, né? Uma época que isso está sendo fortemente trabalhado no sentido de proteger dados das pessoas físicas e jurídicas que estão aí disponíveis na internet. Então, quero parabenizar o grupo por ter elaborado essa atividade e parabenizar o nosso doutorando aí, o Cláudio Bife, por essa moderação que ele vai fazer aqui no trabalho, pela participação. Ele tem sido bastante proativo nas atividades online que nós temos promovido, assim como outros doutorandos, né? E parabenizar também a todos os professores do programa que estão também trabalhando no sentido de desenvolver atividades online. E, de modo especial, agradecer a todos aqueles que estão participando do evento e, nesse momento, deixando de outros afazeres para estar aqui participando conosco desse momento aprazível em companhia dos palestrantes, a quem eu parabenizo também pela participação. Eu queria deixar um destaque aqui de que nós estamos com as inscrições abertas para o mestrado e doutorado em Controladoria e Finanças Empresariais, é um programa profissional, e as inscrições estão abertas até o dia 22 de junho, e aqueles que tiverem interesse, podem também, se for o caso, mandar e-mail, que nós respondemos todos os e-mails, esclarecendo quaisquer dúvidas que os candidatos tiverem. Desejo a todos um bom evento e vou devolver a palavra, então, para o nosso doutorando Cláudio Bife. Obrigado, professor. Antes da gente continuar, eu pediria a gentileza do Adilson fechar a câmera dele. Por favor, Adilson. Aí nos ajuda aí para poder dar um destaque aos palestrantes, tá bom? Obrigado aí. Bom, antes de dar início aqui à apresentação dos nossos convidados, eu registro também os agradecimentos para a professora, a doutora Ana Vasconcelos, ela que nos incentivou bastante, né, para promover esse evento, e nos acompanhou aqui nessa trajetória até o dia de hoje, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou fazer aqui uma apresentação dos nossos palestrantes, para depois a gente começar a passar a palavra e começar a abordar sobre o assunto. Nós temos aí o nosso chat pelo aplicativo Teams, quem que estiver conectado aí pode utilizar. Temos também o do YouTube, acredito que esteja transmitindo. Vocês fiquem à vontade aí para depois compartilhar as dúvidas, fazer algum questionamento, tá bom? Fiquem à vontade. Então, nós temos aqui a honra de receber dois palestrantes sobre o assunto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Trata-se da Lei 13.709, de 18. Quem fará a apresentação para vocês aqui é a doutora Gisele Truzzi. Ela é advogada, especialista em Direito Digital e Segurança da Informação. Coautora da obra Direito Digital, Debates Contemporâneos,
lançado em outubro de 19. Pós-graduada em Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação pela Faculdade Impacta Tecnologia, em 2010. Extensão em Direito da Tecnologia da Informação pela GV e também certificado em Direitos Autorais pela Harvard Law School, em parceria com o Instituto, o ITS do Rio de Janeiro. Teremos também, depois, a participação do professor Edson Fontes. O Edson Fontes, ele é gestor e consultor em segurança da informação, proteção de dados pessoais, continuidade de negócios e combate à fraude e informação. É mestre em tecnologia, especialista em ciência da computação e bacharel em informática. Possui 3 certificações internacionais: a CISA, a CISMI e CRISC. É autor de 8 livros e seu mais recente livro é Segurança da Informação, Gestão e Governança, conforme a LGPD, que foi lançado no mês passado. Bom, feito aí as nossas devidas apresentações, né, desse time que vai falar com vocês, eu passo a palavra agora aqui para a doutora Gisele, que vai fazer a abordagem jurídica dessa lei. Doutora, boa noite, fique à vontade, a palavra está com você, tá bom? Doutora, precisa abrir o som, por favor. Desculpa, esqueci. Então vamos lá. Não, boa noite, professor Cláudio. Muito obrigada por iniciar aqui o evento. Eu quero agradecer primeiramente a Universidade Mackenzie, o Centro de Ciências Aplicadas, Ciências Sociais Aplicadas, a professora Ana Vasconcelos por intermediar esse evento internamente, e a todos vocês que estão aqui nos assistindo e quem fez parte da organização desse evento. Eu queria primeiramente dizer que para mim é uma honra estar aqui, mesmo que digitalmente, né, a vontade era muito maior de estar presencialmente no Mackenzie, porque eu sou mackenzista também. Então, eu me formei já há 16 anos, eu tenho de formada da Faculdade de Direito, e a gente sempre ouvia aquela frase, né, isto é Mackenzie, né, do professor Postas Leitão, desde o primeiro dia de aula. Então, eu estava esperando muito ansiosa pelo dia em que eu voltaria ao Mackenzie agora para palestrar, e foi assim, virtualmente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente. É uma honra para mim a gente dividir essa mesa virtual aqui, junto com o Edson Fontes, cujos livros dele, a minha formação em segurança da informação foi feita baseada em muito dos conhecimentos do Edson, né? Então, sem mais... Professora? Eu acho que travou, né? Travou. Travou? Acho que deve cair o link da Luiz. Travou sim. Acho que teve algum problema com a internet dela. Professor Edson. Diga. Vamos, você quer começar? E aí, se ela retornar, a gente interrompe a tua fala, não sei como que vai ser melhor aí, ou ele fala depois, porque para mim está congelada, que ela não voltou. A gente ia começar com a doutora Gisele. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ela vai falar mais a parte, a gente dividiu essa apresentação, né, numa parte jurídica e numa parte voltada à segurança da informação. Mas antes de mais nada, né, porque eu entrei assim de supetão, eu queria agradecer a participação. É verdade. Que você chamou assim, aí, né, agradecer a participação aqui desse evento, parabenizar o Mackenzie, né, ao grupo aí
do mestrado, a todos vocês, a professora Ana, né, por promover esse evento, e principalmente esse evento aberto para a comunidade externa ao Mackenzie. Né? Eu tenho certeza que muitas pessoas aí de fora do Mackenzie estão assistindo. Né? É um tema que afeta todas as pessoas, todas as empresas, né? E para mim é uma honra estar aí junto com a doutora Gisele. A gente tem desenvolvido alguns trabalhos em conjunto. Tá? A sequência que a gente fez, mas aí pode, né, inverter um pouco, não tem grande problema. Né? A doutora Gisele ela vai falar mais dos aspectos jurídicos da questão da lei. Né? E a gente vai falar mais da questão da segurança da informação como suporte a esses controles jurídicos aí. Tá? Então eu vou colocar aqui para compartilhar. Né? Eu tenho uma sequência aqui. Um momento aqui. A Gisele voltou. Voltou? Bife. Voltou. Então pode continuar com elas, sem problema. Obrigado, professor. Bom, essa sua introdução, então, quando eu passar a palavra para você, você já entra com a sua apresentação, tá bom? Tá certo, tá ok. Então tá. Doutora, pode continuar. Vamos lá, né? Acontece, muita gente online, né? Bom, então o que eu preparei aqui para a gente conversar, inicialmente vou fazer um panorama rapidinho sobre a situação da LGPD hoje, né? A gente viu muitas idas e vindas aí em relação à vigência da lei, e eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo a gente hoje não estão entendendo quando exatamente que essa lei vai entrar em vigor. Então, antes de iniciar minha apresentação, só queria explicar rapidamente para vocês que a gente teve uma publicação de uma lei no dia 12 de junho, né, semana passada, e essa lei publicada pelo presidente, assinada pelo presidente, prorrogou as sanções da LGPD para 1º de agosto de 2021. Essa é a única certeza sobre datas que a gente tem nesse momento, que a prorrogação das sanções foi postergada ali, foi adiada para agosto de 2021. Agora, em relação à vigência da parte geral da LGPD, isso ainda é uma incógnita, tá? O que nós temos no momento é o seguinte: a gente tem uma medida provisória tramitando, né, a MP 959 de 2020, e ela depende de desdobramento no Congresso. Então, se essa MP caducar ou for rejeitada, a LGPD entra em vigor em 16 de agosto desse ano, agora, e as sanções entrarão em vigor em 1º de agosto de 2021. Agora, se a MP for aprovada, a LGPD no todo, juntamente com a parte das sanções, vai entrar em vigor em 3 de maio de 2021. Então, nós temos duas datas em que a lei pode entrar em vigor: 16 de agosto desse ano ou 3 de maio de 2021, dependendo do que virá essa MP no Congresso. Dentro do que a gente anda vendo ultimamente, o cenário mais provável é que a LGPD entraria em vigor em agosto agora, com as sanções para 1º de agosto de 2021. Não temos como ter certeza sobre isso, a gente precisa aguardar. Então, se esse não for o cenário que tiver um desfecho mais favorável, né, se esse não for o cenário válido e a MP for aprovada, a gente vai ter a LGPD em vigor somente em maio do ano que vem. E aí vão entrar em vigência não somente a lei no geral, mas também as sanções. Então a gente está trabalhando com essa possibilidade. Sanções em maio ou sanções em agosto do ano que vem. E aí, o lembrete que a gente faz é o seguinte: não é porque a lei poderá eventualmente entrar em vigor ali com as suas sanções em agosto do ano que vem ou maio do ano que vem, que as empresas ou organizações podem ficar tranquilas sobre isso. A gente sabe que muitas empresas acabam somente se mexendo em cima da hora, e isso é um risco, justamente porque, independentemente da vigência da lei, o Ministério Público, o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor e o próprio cidadão, eles podem questionar a questão de tratamento de dados de uma empresa ou de uma instituição com base nas legislações atuais que a gente já tem em vigência, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor e outras normas setoriais que já existem.
E aí, se ficar comprovado que há uma infração legal a uma lei já vigente, essa empresa, essa instituição vai ter que se adequar a isso. Sem contar que, se ocorrer casos de vazamento de informação, né, vazamentos de dados, e isso vier à mídia, a empresa vai ficar com a sua reputação bem abalada. Então, o alerta que a gente faz é que tomem cuidado, porque essa situação de postergar muito a questão da conformidade com a LGPD, somente para quando ela entrar de fato em vigor, pode atrapalhar muito a reputação de uma empresa, de um órgão público, e aí também aumentar os riscos de exposição. Tá? Bom, feito isso, esse lembrete, né, sobre como a gente está em relação ao LGPD agora no momento, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para passar alguns slides que eu desenvolvi justamente para explicar um pouquinho sobre a lei. Tá chegando aí? Ainda não. Não? Não. A caminho. Tá indo. Chegou aí? Não, Nossa. não aparece não, aparece só uma letra para mim. Peraí, fiz uma última tentativa aqui. Esse é o problema, né, dos eventos online, né? A gente tem um Vai certo entrar. delay. Agora sim. Ah, agora foi? Agora está aparecendo. Isso, apareceu. Foi? Ah, então tá ótimo. Foi. Então Chegou. vamos lá. Chegou. Eu preparei um material bem breve para conversar com vocês a respeito disso, para dar uma noção geral sobre o pessoal, sobre o tratamento de dados dentro da LGPD. Então, primeiramente, vou explicar sucintamente qual que é a função da LGPD, na minha visão. Eu entendo que ela tem uma dupla função. A primeira seria de fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico, porque ela faz com que as empresas e os órgãos públicos desenvolvam questões super importantes relacionadas à segurança da informação e à proteção de dados. Cria uma cultura de proteção de dados nas instituições e faz com que essas instituições desenvolvam mecanismos para estar em conformidade legal. Isso também faz a gente trabalhar ferramentas, desenvolvimento de tecnologias para alcançar essa conformidade. Além disso, isso propicia com que as empresas brasileiras, estando de acordo com a LGPD, possam fazer transações econômicas, acordos comerciais, transferências internacionais de dados com empresas da Europa. Isso porque na Europa, como vocês sabem, né, a gente tem lá o GDPR, que é o Regulamento Europeu sobre a Privacidade e Proteção de Dados, e o GDPR obriga que as empresas europeias façam transações comerciais e transferências de dados somente com países que comprovem a existência de uma lei específica sobre proteção de dados. E aí, se o Brasil não tem essa legislação ainda, nós não podemos transacionar dessa forma com os países europeus. Então, por isso que eu entendo que a LGPD pode sim fomentar o desenvolvimento econômico, tecnológico e até talvez fazer com que as empresas saiam dessa crise em que muitas empresas se encontram atualmente, né, principalmente por conta da pandemia. Então, coloca um diferencial mercadológico para essas empresas, isso tem uma competitividade muito grande no mercado. E a segunda função é claro que é a proteção de direitos e liberdades fundamentais. A LGPD, nós temos a impressão que ela devolve para o titular do dado, para o cidadão, as rédeas dos seus direitos sobre a privacidade e proteção de dados. Não que nós não tivéssemos nenhuma legislação a respeito sobre isso. Sim, a gente tem questões esparsas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, em cerca de 36 a 40 ordenamentos setoriais. A gente tem determinações específicas sobre privacidade e proteção de dados, mas não temos uma lei própria para isso. E então, a LGPD vem justamente para criar um marco regulatório que é resguardar a proteção dos dados pessoais, resguardar a privacidade do cidadão. E ela visa somente pessoas físicas.
e não pessoas jurídicas. Então, a gente fala de proteção de dados pessoais. E para quem ela se aplica? Qual que é o escopo, o objetivo dessa lei? Lá no artigo 3º, ela fala que ela vai ser aplicada para qualquer operação de tratamento de dados realizado por pessoa natural, pessoa física, ou por pessoa jurídica, de direito privado ou público. Então, pode ser uma empresa, pode ser um órgão público, independentemente do meio. Esse tratamento de dados pode ser online ou pode ser offline. O indivíduo pode ter uma planilha impressa com dados pessoais e a LGPD vai se aplicar a ele. Independentemente do país de sua sede, onde a empresa estiver, ou do país onde estejam localizados os dados. Então, resumindo, a LGPD vai se aplicar para negócios que sejam online, negócios offline, para pessoas físicas que façam tratamento de dados de outros indivíduos ou para pessoas jurídicas que façam esse tratamento de dados também. E aí, então, ela se aplica para uma operação de tratamento realizada no Brasil, quando eu tiver os servidores alocados no Brasil. Ela se aplica para uma empresa estrangeira, mas que visa o tratamento de dados de indivíduos localizados aqui no nosso país. E também ela se aplica para situações em que eu tenha tratamento de dados pessoais cuja coleta ocorra aqui no Brasil. Então, posso ter um caso de uma empresa estrangeira, mas ela visa coletar dados que estão trafegando aqui no nosso país no momento dessa coleta. Então, um exemplo simples, eu, empresa estrangeira, posso coletar e tratar um dado de um indivíduo que seja argentino, mas esteja passando pelo nosso país em viagem. Nessa situação, a LGPD vai se aplicar para essa empresa também. Então, é bem difícil a gente ter alguma situação em que a LGPD não se aplica, tá? E aí, rapidamente, para conceituar dado pessoal, porque a LGPD tem esse objetivo, né, do tratamento do dado pessoal. O que é dado pessoal, para quem ainda não sabe? Então, dado pessoal é qualquer informação que identifique uma pessoa natural, uma pessoa física, que torne essa pessoa identificada ou identificável. Então, se eu puder identificar esse indivíduo, ou se as informações que me são fornecidas sobre ele permitam uma identificação posterior, isso é um dado pessoal. Então, sempre relacionado a uma pessoa, um indivíduo. Então, o nome, o e-mail, o RG, CPF, foto, a biometria de dedo, a biometria de íris, a geolocalização, o IP, o número de cartão de crédito, o número de telefone, tudo isso é um dado pessoal. Eventualmente, esse dado pessoal sozinho, um exemplo, um RG sozinho, ele pode, dependendo do contexto, não identificar o indivíduo. Mas se eu associar isso a outras informações, essa pessoa se torna identificável. Então, aí a gente tem esse conceito de dado pessoal. E aí, dados sensíveis. São dados pessoais que, além deles identificarem o indivíduo, eles fornecem informações ainda que dizem muito mais a respeito da vida dessa pessoa. Então, trazem informações sobre origem racial, étnica, a vida sexual, orientação política, religiosa, posicionamento filosófico, dados médicos, o histórico de saúde, prontuário eletrônico, dados genéticos, dados biométricos. Então, são informações muito mais detalhadas, que me dizem muito mais a respeito desse indivíduo, e que se caírem aí na mão de pessoas mal intencionadas, pode acarretar um dano muito maior do que se for somente um dado pessoal simples, tá? E os dados anonimizados, que a LGPD também fala em anonimização, é um dado em que eu já tirei a parte dele que identifica o indivíduo. O titular desse dado não é mais possível de ser identificado, ele não é identificado e nem identificável. Então, esse dado, quando eu tiro a identificação, eu torno esse indivíduo somente um número dentro de uma massa de pessoas. Então, eu posso usar isso para uma pesquisa estatística, posso usar isso para fazer métricas, utilizar em convênios com o poder público, em pesquisas acadêmicas. Então, não sei mais dizer quem é aquele indivíduo dentro de um grupo. Então, aí, a questão da anonimização dos dados ou a criptografia dos dados pessoais são duas formas que tornam uma massa de dados pessoais segura para ser
guardada e arquivada por um certo tempo. E outros dois termos que são bem comuns dentro da LGPD e das bases legais que eu vou explicar agora na sequência para vocês, é a figura do controlador e do operador. Então, para vocês não se confundirem, eu achei melhor trazer esse conceito aqui. Então, o controlador é a pessoa ou a empresa que é responsável pelas decisões relativas ao tratamento dos dados pessoais. Esse indivíduo, ele detém aqueles dados pessoais e é ele que vai orientar outras pessoas ou empresas sobre o tratamento desses dados. Esse indivíduo, essa empresa, vai ser o responsável direto pelos danos que ocorrerem em caso de incidente relacionados a esses dados pessoais. E o operador é um indivíduo ou empresa que vai realizar o tratamento desses dados a mando do controlador. Então, a gente tem uma figura aqui de vínculo, de ligação. E o operador só vai ser responsável caso a situação em que ele se envolva, o incidente, não esteja em conformidade com as suas obrigações. Ele precisa ali comprovar qual que foi a sua responsabilidade dentro daquele incidente. Via de regra, a LGPD determina que a responsabilidade do controlador e do operador são solidárias, né? A responsabilidade deles é solidária, na verdade. E aí, quem vai ser o maior responsável vai depender de quem causou o dano. Obviamente, aí tem indivíduo que sofreu esse dano, tem direito de regresso em relação ao operador, no caso. Tá? Então, a gente tem essas duas figuras que estão interligadas. E não necessariamente aquele que é o controlador, ele sempre vai exercer essa figura de controlador. A gente pode ter uma figura muito simples em duas empresas aqui que eu coloquei no exemplo, uma empresa de TI e uma empresa terceirizada, em que essa empresa terceirizada vai fazer todo o tratamento desses dados. Essa empresa terceirizada pode ser o operador em uma situação. Mas, dependendo de uma outra relação comercial, essa empresa terceirizada pode vir a ser o controlador desses dados. E aqui a gente entra na parte principal aqui da minha fala, que são as bases legais da LGPD. As bases legais também podem ser chamadas de fundamentação legal. É a motivação que a LGPD dá para que o seu tratamento dos dados seja válido. São 10 bases legais e basta a gente enquadrar o tratamento dos dados pessoais em uma delas para que esse tratamento seja válido, seja juridicamente aceito. A primeira e a mais falada é o consentimento. Então, é a única base legal que eu preciso de autorização expressa, específica e inequívoca do titular. A gente vai precisar do consentimento em algumas questões bem peculiares, como questões de saúde, e proteção do crédito, dependendo da situação. Mas, via de regra, nem sempre eu vou precisar ter o consentimento, tá? O consentimento ele não é necessário a todo momento, é só uma das 9 bases legais. Se eu não conseguir obter o consentimento, eu posso fundamentar o tratamento dos dados pessoais em qualquer uma das outras 9 bases legais, se isso for viável, e conseguir, então, validar o tratamento desses dados, tá? A segunda base é o cumprimento de obrigação legal. Isso fundamenta o tratamento de tributos, a recolhimento de tributos, a emissão de nota fiscal. Então, se você compra um produto numa loja online e você requer aí que a loja exclua os seus dados pessoais, ela pode até se negar a excluir, dependendo do período em que você fez essa compra. Se você fez essa compra aí dentro desse período de 5 anos, ela pode alegar que não vai poder excluir esses dados, porque ela precisa armazenar essa informação fiscal por pelo menos 5 anos, ok? A terceira base legal é a execução de política pública e vai estar vinculada basicamente somente ao Estado. Então, o Estado pode tratar dos nossos dados pessoais sem o nosso consentimento para a questão de segurança pública e saúde, por exemplo. Então, essa questão da pandemia é um exemplo em que, caso você seja diagnosticado com Covid, você vai ter que informar os seus dados pessoais para entrar dentro de uma estatística. Tá? A quarta base é a execução de contrato. Essa base é muito comum, porque a gente sempre tem, na maioria das vezes, uma relação contratual entre as partes. Então, eu consigo fundamentar o tratamento do dado pessoal
baseado no contrato que eu assinei com aquela outra parte. Um exemplo simples que a gente pode citar seria um contrato de prestação de serviços educacionais, aí entre o Mackenzie e os seus alunos. Então, automaticamente, ao assinarem esse contrato, os alunos estão ali em uma cláusula específica, permitindo que o Mackenzie faça o tratamento desses dados pessoais por conta dessa relação, desse contrato, enquanto perdurar esse contrato, essa relação também comercial. A quinta base é o exercício regular de direitos, e aqui a gente frisa que esse exercício regular de direito é um exercício regular de direito do controlador. Então, é da empresa, do órgão público que vai controlar esses dados, que detém esses dados para o tratamento. Tá? A sexta base é a proteção da vida, em que a gente pode dispensar o consentimento do usuário, caso eu precise de um dado pessoal dele para proteger a vida dele, integridade física. Um exemplo, se você está viajando e tem um choque anafilático dentro de um avião, e aí a tripulação precisa salvar sua vida ali e vai ter que acessar os seus contatos no seu celular ou perguntar para alguém ali que está viajando junto com você. Então, você não tem nesse momento como dar o seu consentimento. E a base legal aí seria a proteção da sua vida. Então, proteção da sua vida, da integridade física, nesse momento vai ser muito maior e muito mais importante do que o consentimento. Tá? A sétima base é a tutela da saúde, onde se dispensa o consentimento para o tratamento de dados pessoais do ponto de vista público. Essa questão da tutela da saúde vem dando muita polêmica ultimamente, porque a LGPD não especifica o que são entidades sanitárias, né? Assistência médica, assistência farmacêutica, há alguns termos ali em específico dentro da base legal da tutela da saúde em que a LGPD não especifica. E aí fica isso em aberto. E estando em aberto, permite uma interpretação muito ampla. Um exemplo seria o que a gente fala das redes de farmácia e indústria farmacêutica. As farmácias hoje em dia acabam questionando para a gente o nosso CPF quando a gente vai fazer uma compra ali. E a gente acaba fornecendo. E não necessariamente o fornecimento desse CPF é para uma questão comercial, uma relação comercial sua com aquela rede de farmácia, onde você pode ter um desconto em cima desse produto ou medicamento que você está comprando. É simplesmente para fazer um perfil, que a gente chama de profiling, né? Construção de perfil, onde a rede de farmácia, de acordo com o seu CPF e o seu ritmo de compra, a sua experiência de compra, poderá começar a construir todo um estilo de vida e o que você consome em cima dessa compra que você fez. E aí, então, a gente começa a entrar nessa esfera que isso seria invasivo. Para isso, o usuário teria que dar o seu consentimento expresso. É aí onde a gente tem uma divisão dentro desse aspecto. A tutela da saúde, nesse momento, não estaria sendo utilizada do ponto de vista público, estaria sendo utilizada para redes privadas, as farmácias e a indústria farmacêutica. E não estaria sendo utilizado o seu CPF para te dar vantagens comerciais, mas sim para construir todo um perfil e analisar o seu comportamento, e isso, obviamente, é favorável para o laboratório, para a rede de farmácia, e muitas vezes isso acaba acontecendo sem que a gente saiba. Então, esse é um ponto que eu acredito que ainda vai dar muito pano para manga no transcorrer aí da vida da LGPD, que a gente precise de uma maior regulamentação sobre isso. A base número 8, que é a atividade acadêmica, ela também dispensa o consentimento, entende que não é necessário consentimento para o uso de dados pessoais para fins acadêmicos. Então, finalidades de pesquisa acadêmica, né, ali o trabalho de conclusão de curso, por exemplo, ou outras pesquisas nesse sentido, a gente não precisaria de consentimento específico. A nona base, que é a proteção do crédito, também deu muito problema, deu o que falar, por conta da lei do cadastro positivo, né? E aí ficava-se aquela questão, se precisava de consentimento ou não.
e foi entendido, por fim, que não é necessário consentimento para questões de crédito se eu estiver fazendo uma análise de crédito para prevenção de fraudes, tá? Então, se eu estiver fazendo essa análise de crédito, esse profiling de crédito da pessoa para prevenção de fraudes, não preciso do consentimento específico. Então, o SPC, o Serasa e esses órgãos de proteção, né, de crédito fazem essa análise já automaticamente. E, para isso, eles não usam do nosso consentimento. Quando a gente vai precisar do consentimento nessas questões de crédito? Quando você tiver uma disponibilização do seu histórico de crédito para terceiros. Um exemplo, você vai comprar um carro numa concessionária e vai financiar esse carro. A concessionária vai precisar saber o seu perfil de crédito, vai fazer o seu score de crédito. A concessionária não é o SPC e nem o Serasa. Então, ela vai acessar essas bases. Só que para fazer esse acesso, aí sim, ela precisa do seu consentimento. Então, no momento em que ela vai fazer o acesso a essa base de dados, ela te pede o consentimento. Então, aí você precisa autorizar especificamente, numa cláusula determinada desse contrato, essa questão de que você disponibiliza esse acesso ao seu histórico de crédito. Então, é um pequeno detalhe que, se isso não estiver muito bem redigido em contratos, essa análise de crédito, esse acesso, essa disponibilização pode ser invalidada pela empresa que estiver fazendo esse acesso. Essas questões de crédito e execução de contrato, né, relações comerciais, a gente tem alguns detalhes muito pequenos que, se não estiverem muito bem redigidos nos contratos, não somente no contrato da empresa com o consumidor, que é com quem ela tem tratamento direto, mas no contrato dessa empresa com os seus parceiros comerciais também precisam ter cláusulas específicas, porque se isso não estiver determinado, pode inviabilizar o tratamento desse dado. Tá? É uma questão muito pontual. E a última base, número 10, é o legítimo interesse. A gente dispensa o consentimento, entendendo que, em determinadas situações, há um legítimo interesse do controlador em fazer o tratamento daquele dado. Então, eu não preciso do consentimento do titular, desde que eu esteja me baseando numa situação concreta e que traga benefícios para mim, controlador. Mas isso também tem que estar alinhado com as expectativas do titular. Ou seja, o legítimo interesse, ele funciona como uma balança. Por isso que eu brinco com os meus alunos quando eu dou aula sobre a LGPD, que eu falo que o legítimo interesse é como se fosse um vestido tubinho preto. As mulheres que usam vestido tubinho preto vão entender pelo seguinte: você não vai usar o legítimo interesse a todo momento. Ele é para algumas ocasiões especiais. Se você não conseguir enquadrar o seu tratamento de dados em uma das outras bases legais, você pode utilizar o legítimo interesse. Então, não conseguiu enquadrar o tratamento dos seus dados nas outras 9 bases legais, não tem fundamentação para isso, então vamos verificar se dá para usar o legítimo interesse e não fazer o inverso. Sempre colocar como legítimo interesse porque ele serve para tudo. Não, ele não serve para tudo. Ele é para questões específicas. Assim como o vestido tubinho preto, se você for usar o legítimo interesse para tudo, você não vai ter mais roupa disponível, né? Você vai estar sempre com aquela mesma roupa. Então, o legítimo interesse ele acaba ficando muito marcado e ele pode ser questionado muito facilmente. E aí, esse questionamento pode inviabilizar o tratamento do seu dado. Então, a gente diz o seguinte, que o legítimo interesse é o legítimo interesse do controlador do dado. E o titular, o que ele tem? Ele tem uma legítima expectativa. Então, o controlador ele tem o interesse em ter aquela informação de você e o titular do dado ele tem a expectativa de que ele vai fornecer essa informação, esse dado pessoal, mas para aquela finalidade específica. Se você, controlador, usar essa informação além dessa finalidade, aí você frustrou as expectativas do titular do dado. Então, por isso que a gente tem que balancear e ver o legítimo interesse exatamente nessa linha, numa balança. Ele não pode pender de mais nem para um lado e nem para o outro.
Um exemplo muito claro que eu dou de legítimo interesse são os aplicativos de trânsito. O Waze, o Google Maps, por exemplo. Se eles te pedirem ali, né, o seu celular, o seu nome, o e-mail, e tudo isso é comum, né? Porque eles precisam desses dados pessoais, seus, a sua geolocalização, para te autenticar na plataforma e oferecer a melhor rota para você. Mas aí, se eles começarem a pedir para você o nome da sua mãe, o nome do seu pai, seu tipo sanguíneo, para que time você torce, é um desvio de finalidade, né? Isso está além da finalidade específica, que é oferecer a melhor rota de trânsito para você. Então, é sempre bom a gente balancear essas questões, a expectativa do titular do dado e o interesse do controlador. Isso tem que estar muito bem equalizado, porque senão a gente pode dar um tiro no pé ao utilizar a base legal do legítimo interesse, tá? Então, as bases legais, as fundamentações da LGPD para fazer um tratamento de dados são essas 10. Não preciso enquadrar o meu tratamento de dados em todas elas. Basta uma só para que essa base seja válida, o tratamento dessa base seja válido, tá? E lembrando uma última questão. Menores de idade, né, os dados pessoais de menores de idade são tidos como dados pessoais sensíveis e precisam de consentimento específico. Só que como eles são menores, tem-se que são os pais ou os responsáveis legais desses menores que terão que dar esse consentimento, tá? Então, era isso que eu tinha previsto aqui para falar para vocês, bem rapidinho, só para explicar as bases legais da LGPD, para vocês entenderem como que a gente pode fundamentar o tratamento de dados pessoais. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora, a explanação muito oportuna da lei e agradecemos aí a apresentação. Bom, vamos continuar. Eu acho que seria melhor, então, passar a palavra para o professor Edson, para que ele faça também a sua apresentação, e aí a gente abre para as perguntas. Nós já temos aqui um rol de perguntas para poder passar para os palestrantes, mas, primeiramente, vamos ouvir aí a apresentação do professor Edson. Edson Fontes, a palavra está com você. Tá, eu vou passar aqui também alguns slides, deve estar carregando. Está chegando aí? Apareceu. Apareceu? Sim. Bem, boa noite aí, né? Bem, continuando aí, né? Como eu já tinha falado, a doutora Gisele falou do aspecto jurídico, né? Mais alguns aspectos específicos, né, da lei aí. E a gente vai continuar na seguinte questão: como é que eu vou implementar essa lei aí? Como é que eu vou transformar isso em coisa concreta, né? E, na realidade, a lei ela está suportada, né? Ela foi baseada no GDPR da Europa, né? E esses dois regulamentos eles são suportados pela questão da segurança da informação, né? Aqui eu cito, né, os livros que eu tenho sobre segurança da informação, mas eu destaco esse mais recente, Segurança da Informação, Gestão e Governança, que é conformidade com a LGPD. Tudo que a gente estiver falando aqui hoje, né, está bem explorado nesse livro aí. Né? É o mais recente, né? Foi lançado no mês passado, onde eu coloco todas as questões de segurança da informação, onde a gente vai dar uma passada nessa nossa apresentação. Né? Quem tiver interesse aí, ou quem tiver com essa missão de implementar a LGPD na sua organização, tem que ver a questão dessas específicas jurídicas que a doutora Gisele falou, e com a segurança da informação que a gente vai comentar aqui. Primeira questão que a gente tem que se lembrar, né, algumas pessoas se lembram, ou talvez outras pessoas vão conhecer, é que quando nós estamos falando de dado pessoal, ou dado pessoal sensível, que é o foco da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pessoal, a gente não pode esquecer que essa lei tem nome e sobrenome. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? Eu já vi muita gente só vai até a Lei de Proteção de Dados, é proteção de dados pessoais, como bem explicou a doutora Gisele, né? Onde o foco são dados pessoais. Então, essa figura que eu mostro aqui, eu estou colocando que os dados pessoais é um subconjunto dos dados que estão sob responsabilidade da organização, dos dados corporativos. Então, uma organização tem dados
que não são os dados pessoais, são os dados corporativos, são dados de planejamento, são dados financeiros, que inclusive, na prática, muitos deles talvez sejam mais críticos até do que os dados pessoais. Evidentemente, os dados pessoais agora, né, eles estão no holofote por causa da lei, até porque historicamente as empresas não tratavam esses dados de uma maneira, de, vamos dizer assim, adequada ou sendo bem claro, com o devido respeito, né? Nossos dados pessoais são bem utilizados aí de uma maneira às vezes não muito correta. Então eu quero colocar aqui, os dados pessoais é um subconjunto dos dados que estão sob responsabilidade da organização. E esses dados sob responsabilidade da organização, tanto no ambiente de tecnologia, por isso que a gente coloca controles de tecnologia, como no ambiente convencional, papel, ficha, qualquer coisa aí, que uma mídia, né, convencional, onde a informação esteja nela aí. Tá? Isso tem que estar numa estrutura de segurança da informação, que tem que estar de acordo com a governança da segurança, e essa governança de segurança tem que estar de acordo com a governança corporativa. Né? Então, os dados pessoais é um subconjunto dos dados corporativos. Então, nesse outro slide aqui, eu demonstro que os dados pessoais, a gente tem a LGPD, né, tem os demais dados aqui de informações, mas a gente já tem uma série, né, de outras regulamentações. Né? A doutora Gisele falou, né, rapidamente, mas a gente tem Constituição, Marco Civil, né? Por exemplo, a gente tem Lei de Lavagem de Dinheiro. Puxa, Edson, o que é que Lei de Lavagem de Dinheiro tem a ver com segurança de informação, com dados? Tem sim, porque se vocês lerem a lei lá de lavagem de dinheiro, um dos itens lá vai ter um blá, 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 acesso à informação. Então, se chegar uma requisição para a sua organização, quem foi que fez essa transação, quem foi que fez essa transferência de dinheiro, quem foi que fez esse depósito, vai ser uma transação de informação que o seu sistema tem que estar muito bem estruturado para permitir responder essa pergunta. Né? E a própria lei, né, Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, né, ela fala da segurança da informação. Nesse quadro aqui, principalmente da direita, quando eu coloco artigo 13, 6, 38, 44, todos eles falam da exigência de segurança da informação para a proteção de dados pessoais. Inclusive, a segurança, né, ela é um dos princípios da lei. Né? Quando vocês estiverem lendo com detalhe ali aí no artigo 6, ela fala dos princípios da lei, e um dos princípios é a segurança dessa informação. E o que é ter segurança da informação? A lei não entra em detalhe de como se faz um controle de acesso, como se faz uma cópia de segurança. Ela diz, olha, precisa ter proteção da informação, precisa atender requisitos de segurança. Atender requisitos de segurança da informação é seguir o que hoje nós temos de normatização sobre segurança da informação, que são as normas ISO da família 27000. Tá? Então, a ISO tem as normas internacionais, mas essas normas já estão traduzidas para o Brasil, publicadas pela a BNT, aceitas aí pelos diversos órgãos, aí, Conselho Federal de Medicina, Banco Central, né? A questão dos órgãos de seguradouros, né? Então precisa ter o que eu coloquei aqui, todos esses artigos exigem um programa organizacional. E tem outros artigos que falam exclusivamente sobre alguns aspectos, como, por exemplo, controle de acesso à informação. Então, no artigo 18, tá, o titular, que somos nós, cidadãos aí, tá certo? Temos direitos. Né? Então, por exemplo, um dos direitos do titular é eu posso perguntar a qualquer organização o que é que vocês têm sobre mim. Então, Edson pode chegar em qualquer organização, posso chegar perante o Mackenzie, posso chegar perante a farmácia ali da esquina, posso chegar a uma empresa de e-commerce e digo, senhores, eu quero saber que informações vocês têm sobre Edson. Né? E essa organização tem que dar essa resposta. Tem que dizer quais são as informações, qual é a finalidade desse uso da informação, e a lei chama o uso da informação, chama o termo tratamento. Tá? Olha, nós tratamos a sua informação para isso. Né? No exemplo que a doutora Gisele falou, né, de uma instituição educativa, olha, nós temos os dados pessoais de você aqui, porque você é um aluno, nós temos esses dados aqui para ter a gestão como aluno, né, notas e ao final dar os devidos diplomas e etc., e o teu acompanhamento. Então,
todo titular tem esses direitos. E, por exemplo, esse acesso à informação, isso é um controle de segurança da informação, que a empresa precisa ter bem. Né? Então, tem outros artigos que falam sobre classificação, sobre gestão de risco. Tá? E essa slide que eu estou mostrando aqui, né, um programa organizacional de segurança da informação, esses são as dimensões que a norma ISO fala sobre segurança da informação. Então, por exemplo, aqui só destacando aqui acesso à informação, né? Então, quando um titular exige de uma organização, né, e faz a pergunta, quais são as informações que você tem sobre a minha pessoa, quais são as informações, quais são os dados pessoais que você tem sobre mim, né? Isso significa que a organização tem que estar estruturada para ter transações que emitam isso, né? Da maneira melhor possível. Se você puder dar diretamente ao próprio usuário, ótimo. Se não, você vai emitir um relatório, você vai mandar um e-mail, você vai mandar algum outro meio de comunicação, mas você é obrigado pela LGPD a dar esse tipo de informação para o titular. E também a própria LGPD exige que, na medida que você tenha controles como acesso à informação, por exemplo, os dados pessoais que estão armazenados na organização, eles precisam ser controlados. Né? Quer dizer, as pessoas que vão ter acesso a esses dados pessoais numa organização para fazer a gestão daquele negócio, tem que ser somente aquelas que precisam para ter esse acesso para que o negócio funcione. Tá? Não tem sentido uma pessoa que entre num departamento que não tem nada a ver com a área lá de negócio, tem acesso aos dados pessoais dos clientes da organização. Então, isso significa ter o controle de acesso, né, à informação, precisa-se ter autorizações. Né? Então, essas dimensões aqui são as dimensões que são previstas na norma ISO, né, de segurança da informação. Tá? Esse quadro aqui eu não vou entrar em detalhe, mas é só para mostrar a vocês aqui nessa sequência aqui na vertical aqui, né, eu tenho os artigos da lei e aqui, né, na horizontal aqui tem as dimensões da segurança, né? E eu fiz esse mapeamento, né, e tem sido bastante utilizado, né, por mim nas aulas e também nos trabalhos e por outros profissionais que eu tenho disponibilizado esses quadros no LinkedIn, demonstrando que todos os assuntos de segurança da informação são tratados pela lei. Ou, olhando pelo outro lado, todos os aspectos que a lei fala precisam ter como base dimensões da segurança da informação, controles de segurança da informação. Então, esse quadro aqui, né, pegando o que a doutora Gisele falou, essa parte de baixos, tá certo? Que eu estou colocando aqui, não sei se vocês estão vendo o cursor, né? Proteção e tratamento da informação é a parte que se refere à segurança da informação, e depois temos as outras questões, como questões legais, base legal, direito dos titulares, autoridade nacional e questões do judiciário, que todas as organizações com certeza vão ser demandadas aí, porque os titulares e outros órgãos aí de direito do consumidor vão entrar em ações contra as organizações pedindo o cumprimento da LGPD aí, tá? Eu só vou dar um exemplo aqui, a gente já tem vários exemplos, né, reais de acontece aí com problemas de organizações. Esse exemplo aconteceu em Portugal, né, num hospital. Essa empresa foi multada em 400 mil euros, mas no aspecto que eu vou citar de acesso à informação foi 150 mil euros. E o que foi o motivo disso aí? Tá? Alguém denunciou que esse hospital ele tinha 900 médicos cadastrados, porém só tinha 300 médicos ativos. O que é que isso significa? Que os médicos foram saindo da organização e não houve corte de acesso. Então, o corte de acesso, quando uma pessoa sai, corte de acesso lógico, né? E até também o físico, né? Quando uma pessoa sai da organização, é um dos controles simples de segurança da informação. Né? E a Autoridade Nacional de Portugal, né, achou por bem que a empresa, no caso aí o hospital, ele foi negligente em termos de controle. Tá? Nesse caso específico, não houve fraude, não houve vazamento, quer dizer, houve apenas uma negligência, quer dizer, a empresa, a organização, aquele hospital, ele não fez o que deveria fazer, controle de segurança da informação. Né? Então, se você tem na sua empresa pessoas que saem, essas pessoas precisam ter o acesso cortado. Então, é somente um exemplo prático de como o acesso à informação
né? Quer dizer, como um controle de segurança da informação, nesse caso, acesso à informação, pode impactar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Aqui, voltando, aqui é a estrutura da segurança da informação. Aqui, só para citar, né, quando a gente fala de estrutura de segurança da informação, eu listei algumas normas, essas são as principais normativos aí da ISO, né, e são normativos já publicados pela BNT, que a gente tem que seguir. Né, tem de segurança da informação, só que tem umas 10, 15, e na realidade, se a gente for ver por completo, vai ter outras normas. Então, quem for trabalhar em implementar controles para fazer a conformidade com a LGPD, precisa conhecer muito bem essas normas aí. Inclusive, a mais recente, a ISO fez uma norma de privacidade de dados pessoais, que na realidade ela complementa, né, as diretrizes da lei, da norma 27002, que é a principal norma sobre segurança da informação. Aqui, nesse quadro, eu quero demonstrar, né, que a proteção de dados pessoais, ela envolve diversas áreas da organização. Evidentemente, você, dependendo do porte da organização, pode ser que essas áreas sejam diretorias, pode ser que sejam coordenações, numa empresa menor pode ser que seja uma coisa só, mas o que eu quero chamar a atenção é que para você implementar os controles de segurança exigidos pela Lei de Proteção de Dados Pessoais, e não só os controles de segurança, os controles exigidos aí, envolve a questão de segurança da informação, o negócio, né? A doutora Gisele falou que você tem coleta de informação ou você tem tratamento de contrato, quem decide quais são os dados que vão ser coletados quando se compra um tênis, um sapato no e-commerce? Né? Provavelmente nome, provavelmente CPF, provavelmente cartão de crédito, tá? Mas, por exemplo, não precisa saber perguntar sobre a renda daquela pessoa que está fazendo aquela compra. Né? Não precisa. Então, a área de negócio tem que estar alinhado com isso e também a área, evidentemente, a área jurídica aí, né? A questão de pessoas, porque isso muda o comportamento das pessoas, os funcionários e os prestadores de serviços, todos os colaboradores da organização precisam ser treinados, né, para esses novos conceitos aí e também a área de TI aí, né? Quando se falou da questão de anonimização dos dados, a doutora Gisele falou, né, como é que se anonimiza? Anonimiza é cortar um pedaço, né, do seu arquivo, onde tem os dados que identificam as pessoas, e tirar aquela informação e ficar só com informações, por exemplo, estatísticas. Isso é a área de TI que vai fazer. Né? Quando você também for tratar do projeto de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, você vai ter que identificar quais são os ambientes que você vai contemplar. Vai ser um ambiente de tecnologia, um ambiente convencional, ambiente estruturado, não estruturado, sistemas. Quanto mais sofisticada for uma organização, mais complexo vai ser esse ambiente. Então, aqui com esse slide, eu quero apenas chamar a atenção que quando nós estamos fazendo um projeto de conformidade, nós precisamos analisar o ambiente da organização. Né? E aí, a grande questão é como eu faço um projeto para garantir essa sustentabilidade dessa proteção aqui. Tá? Também esse slide aqui é um complemento do anterior, onde eu coloco, onde cada artigo da lei, tá certo? As áreas da organização que são afetadas. Então, a gente vê aqui que afeta a área de negócio, a área jurídica, a área de tecnologia, todas essas questões aqui. Já indo para a conclusão aí, tá certo? A grande questão das pessoas e das organizações é sim, mas como é que eu começo um projeto ou como é que eu aprimoro o meu projeto para conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Então, essa é a nossa sugestão, inclusive a gente tem trabalhado em alguns projetos em comum aí, seguindo isso, né? Primeiramente, eu entendo que a organização precisa saber a maturidade dos seus controles de segurança da informação. Né? As empresas precisam saber, olha, o que é que eu estou bem e o que é que eu estou mal. Tá? Se eu tiver controles de segurança falhos, controles de segurança não efetivos, isso vai comprometer a minha conformidade com a proteção de dados pessoais. Tá? Depois eu preciso identificar quais são os dados pessoais que a organização tem,
né? Então, por exemplo, eu tenho uma organização que eu tenho o dado pessoal titular tipo funcionário, eu tenho os dados pessoais dos meus funcionários, e eu tenho o dado pessoal tipo titular cliente, eu tenho os dados pessoais dos meus clientes, né? Então, esses dados pessoais precisam ser identificados para quê? Para que justamente seja entrada para essa parte vermelha aqui, que é justamente a área jurídica, a definição da base legal. Vocês se lembram lá que a doutora Gisele falou em 10 tipos de base legal? Né? Então, na medida que, olha, eu uso um dado pessoal de um funcionário, eu uso o dado pessoal de um cliente, eu sou uma empresa prestadora de serviço, então eu recebo dado pessoal do meu cliente ou eu uso prestadores de serviço. Tudo isso tem que ficar muito bem claro, muito bem especificado. Para quê? Para que cada dado pessoal existente na organização ele tenha uma base legal. Né? E bem como também, além da questão da base legal, é necessário que todos os contratos sejam revisados, né? Para que tenha especificidade na questão da proteção de dados pessoais. Outro item importante quando se faz um projeto de conformidade é a elaboração e a revisão dos regulamentos de segurança da informação e de proteção de dados. Os regulamentos, as normas e as políticas de segurança da informação é a maneira como a empresa diz as responsabilidades. Nós precisamos dizer na empresa quem é responsável por cada controle, tá certo? Vai ter responsabilidades que vão ser de TI, vão ter responsabilidades da área de negócio, vão ter responsabilidades do usuário, mas essas regras precisam estar bem claras. Eu preciso ter gestor da informação para autorizar o acesso a esses dados. Por exemplo, quando alguém for ter um acesso dentro da empresa, precisar ter acesso ao dado de um cliente, quem é que autoriza isso? Né? Infelizmente, né, às vezes na maioria das empresas, não, o pessoal de TI autoriza. Não, TI é um operacionalizador do tratamento da informação. Alguém que eu coloco como gestor da informação precisa autorizar essa informação. Se for informação de funcionário, vai ser alguém de RH que vai fazer essa autorização. E depois precisamos ter um planejamento aí de ações que às vezes não foram executadas, dependendo, esse planejamento vai casar com essa avaliação. Se eu tiver muita vulnerabilidade, muito controle não implementado, eu vou ter muita ação a ser feita. E em paralelo, que pode ser no início, ou no fim, ou no melhor momento adequado, eu preciso ter o tratamento, o treinamento e a consolidação das responsabilidades para as pessoas de dentro da empresa. Né? Aqui é um exemplo de uma avaliação, aqui é um exemplo de um planejamento de priorização de ações. Né? Eu só quero mostrar que a gente precisa ter um quadro para a gente saber o que a gente vai seguir. A identificação de usos pessoais que eu falei, né? Tipos de titulares, dado do pessoal tratado, responsabilidades. Aqui são a arquitetura de políticas e normas. Isso aqui é um exemplo de uma política que eu elaborei, política de proteção de dados pessoais para uma organização. Então, essa política vai ser mais um regulamento que essa organização vai ter. Tá? Existe uma questão que a lei exige, é o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A autoridade nacional, a qualquer momento, pode pedir à organização, me dê esse relatório de impacto de dados pessoais. Esse relatório vai dizer, olha, eu trato tais e tais dados pessoais, se por acaso houver um vazamento, vai ser esse impacto, porque uma empresa que tenha somente o e-mail e o nome de uma pessoa é diferente de uma empresa que tenha o e-mail, o nome e cartões de créditos e dados de filhos e dados de dados pessoais sensíveis. Né? Então, esse relatório precisa ser construído. Né? E aí, né, nesse assunto de proteção de dados pessoais, segurança da informação, né, qual é a nossa realidade das nossas empresas? Às vezes a gente, né, gostaria que tivesse uma estrada aqui razoavelmente boa, né, pista simples, mas bem tratada. Às vezes não estamos nessa estrada, às vezes nós estamos numa mata aí que às vezes só tem uma trilha, e muitas vezes a gente está numa mata fechada onde a gente não sabe por onde começar. E rapidamente, isso que a gente falou, a gente pode voltar a falar novamente em função das perguntas aí, né, dessa sequência que a gente sugere em função para você fazer um projeto de conformidade com a LGPD. E não se esqueça,
tome por base, tenha um bom processo de segurança da informação. Se a empresa não tiver um bom processo, se não tiver controles de segurança da informação, vai se estar fazendo, é como se você estivesse fazendo uma casa em cima de uma areia movediça. Então, nesse momento é isso que eu queria colocar, né? O objetivo era a gente fazer essa ligação da segurança da informação com as questões da lei, né? Então, a segurança da informação está intimamente ligada à lei, né, naqueles artigos que eu coloquei ali. Tá? E eu acho que aí, em função das perguntas, a gente. Professor? Alô? Bife? Oi, professor? Estou Oi. ouvindo, estou ouvindo. Saí dos slides. Saiu, Pronto. saiu. Acho que Muito dentro obrigado. do tempo aí que a gente tinha colocado, né? Não Sim, estourei sim. o tempo. Você foi muito bem no tempo aí, tá bom? Bom, quero agradecer os dois aí pela exposição, tanto da parte jurídica como praticamente da parte de operação, né, implementação, enfim, toda a preocupação aí que as empresas precisam ter para a adoção. E chega a assustar, né? Porque eu fico imaginando aí o investimento que as empresas vão ter que disponibilizar para que possa atender a lei, né? Bom, Mas eu posso dizer uma coisa, veja só. É lógico que existe o investimento. Mas eu diria o seguinte: toda empresa tem condição de implementar os controles de segurança da informação. Tá? A grande inteligência é você vai fazer compatível com o porte da organização. Eu sempre digo, né, dando uma coisa explícita aí, por exemplo, aquele médico que ainda tem as fichinhas, né? Tá certo? Que vai lá e anota, né? Tá certo? Qual é a proteção de que ele tem que fazer com o LGPD? Aquelas fichinhas no final do expediente, ele tem que colocar num armário com chave e fechar. Isso é controle de proteção de dados pessoais. Né? Uma empresa de grande porte, um banco, uma universidade como a Mackenzie, ela tem outro nível de sofisticação. Mas toda empresa tem condições de fazer essa implementação. exatamente, professor. É por isso que eu frisei muito que para as empresas isso deve ser um investimento, né? Não uma despesa. Você investir em segurança, em TI, sempre é um caráter de investimento e nunca de uma despesa. Mas vamos lá. Vamos às perguntas agora, né? Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer. Então, primeiro eu faço algumas perguntas para a doutora. A primeira pergunta que eu faço é do Domingos Mota. Ele faz a seguinte colocação: no meu entendimento, para a troca de informações deve haver o consentimento por parte do titular do dado. Mas o tempo para que o consentimento seja aprovado ou recusado pelos registrados na base de dados será muito grande, acarretando problemas. Muitas empresas, para sobrepor o consentimento, têm aplicado o princípio do legítimo interesse. Mas tem-se percebido que esse recurso virou uma escapatória geral para pular o consentimento. Sendo assim, pergunto: qual o limite ou embasamento legal para aplicar o legítimo interesse? Tá, excelente a sua pergunta, muito bom. Bom, pegando o exemplo que eu falei para vocês do tubinho preto, né? Você não pode ficar usando sempre, senão você vai ficar marcado com aquela roupa o resto da sua vida, né? E o consentimento, ele é assim também. Não dá para ficar forçando a barra e usar sempre o consentimento porque você não conseguiu adequar o tratamento de dado em uma das outras 9 bases legais. Então, um ótimo ponto de limite para isso é a finalidade. Então, vamos pensar assim, o titular do dado, ele concordou com a coleta daquelas informações pessoais e o tratamento dessas informações para uma finalidade específica. Vamos pensar no aplicativo lá, o Waze, que eu dei o exemplo para vocês, né? Ele aceitou
inserir ali no celular dele, na plataforma, o nome, um e-mail, a geolocalização e o número do celular. Pelo menos ele teve que colocar esses dados. Esses dados ele concordou, ele consentiu em fornecer. E aí vamos pensar que lá na frente a plataforma resolve coletar outros dados, né, querendo saber interesses de lugares específicos pelos quais ele passa todos os dias. O Waze constatou que todo dia ele faz uma rota específica e passa sempre na frente dos mesmos lugares. E aí, então, começa a oferecer uma publicidade dirigida para ele em cima dessa rota, né? Se lá atrás, nesse termo de uso, ele havia consentido para a finalidade de oferecer a melhor navegação para ele e não havia nada especificado sobre anúncios dirigidos com base nessa navegação, então, aí a gente tem um alerta. Podemos ter um potencial desvio de finalidade. Ele resolveu ceder esses dados para a questão do trânsito, para ter a melhor rota, mas não para receber a publicidade. Essa publicidade pode estar indo além da finalidade com a qual ele concordou. Então, aí a gente teria que ter o que eu chamo de uma segunda camada de consentimento, né? Pensando em lógicas de programação, né, que a gente tem camadas e camadas para até chegar no desenvolvimento final do software. Então, aí no aplicativo, a gente tem que parar nesse momento e pensar, se a gente está colocando um novo módulo nesse app, mudamos a relação com o nosso usuário, a gente está pedindo mais informação para ele por determinada questão, ou porque a gente quer oferecer outros serviços, então a gente precisa pedir para ele esse consentimento para essa finalidade aqui. Olha, usuário, agora eu vou te oferecer anúncios dirigidos com base na sua navegação. Você concorda? Sim. Então ele vai continuar. Se ele não concordar, então esses anúncios não podem aparecer para ele. Esse é um exemplo. Então a finalidade é uma questão específica. Se tiver um desvio de finalidade, a gente pode ter uma questão de quebra aí, de invalidar a base do legítimo interesse. Muito obrigado. Tem uma segunda pergunta aqui, que acredito que na sua apresentação você também abordou, que é a do Rodrigo Furquim. Como ficam os birôs de informação como Serasa e o SCPC? Tá. Esses birôs de informação de crédito, eles funcionam vinculados com a base do Banco Central e as informações que a gente tem já nos bancos onde a gente já teve ou tem conta, né? Então, dentro da lei do cadastro positivo, a gente associando essa lei com a LGPD, qual que é a situação? Para o primeiro momento do cadastramento dessa informação, o Serasa e o SPC, ou através do banco onde você tem conta, ele precisa te questionar se você aceita essa informação ficar ali validada. Então, na maioria das vezes o que vai ocorrer é o banco ao qual você tem conta, no aplicativo que você geralmente utiliza, ele vai te perguntar se você concorda com o fornecimento das suas informações financeiras para o cadastro positivo. Se sim, pronto, você deu ok, deu esse consentimento, essa validação está feita, você já está automaticamente inserido na base do cadastro positivo da SCPC e Serasa. Aí outras empresas que usem dessa informação vão ter que te pedir a autorização para acessar lá o seu histórico de crédito, que é aquilo que eu expliquei anteriormente no caso de financiamento. Mas no primeiro momento, para a formação do seu cadastro positivo, aí você tem que dar o seu consentimento. Ok. Fazer uma pergunta aqui para o professor Edson. Ele é do Marcelo de Lima Buzo. Gostaria de saber se a base de clientes que já está ativa, os clientes têm que ter notificados do enquadramento da LGPD, ou somente se enquadram os clientes a partir da data da vigência da lei? Bem, na realidade, a partir da vigência da lei, tá certo? Vai começar a exigir todos esses controles, inclusive para as bases já existentes, tá? Então, as empresas vão ter que, digamos assim, se atualizar em relação ao seu uso, né?
O que vai acontecer se a lei começa no dia aí 16 de agosto, tá certo? As empresas já têm que estar trabalhando para dizer, opa, minhas bases, o que é que eu tenho? Né? Eles têm que pensar muito bem, né, na questão a doutora Gisele falou da questão da finalidade do uso. Né? Porque muitas vezes as empresas coletam um monte de informação que não precisam e ficam naquela, não, pode ser que um dia eu precise, pode ser que um dia eu vou fazer um perfil. Né? Mas respondendo diretamente à pergunta dele, as informações que eu tenho no passado vão ter que se adequar à lei de proteção de dados pessoais aí. Né? E vai ter que ter um trabalho. Aí entra a questão da área de negócio, né, para avaliar se aquilo que foi coletado realmente era necessário, vai ter que ter a ligação com a questão legal para se identificar a questão da base legal, né, da possibilidade de uso daquela informação, e vai ter a questão de segurança da informação para garantir que aqueles acessos, aquelas informações são feitas apenas por pessoas autorizadas, as cópias de segurança também vão ser contempladas nessa questão aí da autorização junto à LGPD. Né? Porque muitas vezes as pessoas estão pensando que é só daqui para frente. Não, daqui para frente, sim, e daqui para trás, sim também. Respondendo diretamente à pergunta aí. Obrigado. Tem uma pergunta interessante aqui do Cláudio Quirino Fiel, que ele dá um exemplo, mas é um exemplo assim que eu acho que muita gente já foi atingido por esse mecanismo, né? Como lidar com uma situação, por exemplo, se discretamente eu vou a um stand imobiliário e faço uma mera consulta, intenção de aquisição de um apartamento. Um dia depois recebo uma enxurrada de telefonemas de empresas de imóveis planejados oferecendo seus produtos. Quando, inclusive, deixo claro, no stand, ele deixou muito claro que não queria a divulgação dos dados para terceiros, sendo que se meus dados pessoais já foram disparados para terceiros sem a minha permissão. Pelo que eu entendi, o exemplo que o Cláudio colocou, ele vai lá, faz um cadastro para a intenção de adquirir alguma coisa, ele deixa claro isso, mas essa vacância aí, ele começa a receber várias informações, tal. Como que ele vai fazer agora para proibir isso? Uhum. Posso começar, Gisele? Lógico. Não, até porque eu estou tratando de um cliente que tem uma construtora, né? E uma das questões que eles levantam muito, puxa vida, e os meus stands? E na realidade, os stands aí têm uma característica, porque são stands de empresas contratadas, né? Que às vezes têm corretores contratados. Né? Tem corretores que não trabalham só para aquela organização, trabalham para outros impedimentos aí. Né? Então, na minha apresentação, eu tinha 2 exemplos, eu tirei um, né? Deixei só o de Portugal, mas tem um, né? Que em setembro do ano passado, né? Saiu no Valor Econômico, né? Um advogado comprou um apartamento, comprou uma sala, logo depois que ele comprou, começou a receber, não foi nem no stand, já mesmo comprando, né? Começou a receber, o senhor quer fazer cortina, o senhor quer fazer piso, o senhor quer fazer ar-condicionado, né? E ele reclamou a construtora não tomou os devidos controles aí, e ele entrou, tá certo, na justiça, em primeira instância, né? A justiça multou a construtora em R$65 mil. Né? Parece que houve recorrência, porque a lei ainda não estava ainda não tá valendo e etc. Mas o que eu quero dizer, né, a justiça vai ser rápida também com relação a isso. Né? Então, nessa questão do stand aí, primeira questão, né, a coleta dos dados. Se você está, né, eu estou pensando em comprar um apartamento, e está certo, ele vai ter o quê? Meu nome, meu e-mail, eventualmente o celular, tá certo? Ele vai precisar dos dados para facilitar aquele negócio. Ele não precisa saber a minha renda, mas ele pode, por exemplo, perguntar: senhor Edson, o senhor está interessado num apartamento ou num imóvel na faixa de quanto? De 2 milhões, de 500 mil, de 10 mil ou de 50 milhões? E veja só, você não está dizendo a sua renda, você está dizendo até uma informação ótima para facilitar. Né, para ele não lidar isso. Agora, isso que você falou, quer dizer, então ele só deve coletar essas informações aí. Tá? E ele é responsável por não repassar essa informação para terceiros, a não ser que haja um consentimento explícito, né, de dizer, olha, você gostaria que prestadores de serviço, né, já te procurem até para você saber a sofisticação que você pode colocar no teu apartamento,
Tá? Se ele não fizer isso, ele não pode passar por terceiros. E um complicador aí, né, é que nessa questão aí, apesar de a construtora, a incorporadora aí, né, às vezes não é o patrão da pessoa que está lá fazendo a venda, ele é corresponsável. Tá? Então, existe uma cadeia de responsabilidades, é o que a doutora Gisele falou. Por exemplo, a construtora, né, a incorporadora é o operador, mas tem os operadores que são essas pessoas que vendem no stand de venda aí. Então, a construtora, ela é responsável por isso. E aí, aqui para nós, na hora que nesse caso aí, né, o titular, né, na hora que a lei estiver em vigor, né? Apesar de hoje você já pode fazer isso, que você tem direito consumidor, marco civil, só que a lei ela é muito clara, é bem objetiva. Né? Então, na hora que a lei tiver, você pode entrar, né, dizendo que você teve, né, prejuízo, impacto, suas informações pessoais foram divulgadas, e lógico, ela vai contra o corretor pessoa física ou vai contra uma construtora que ela tem mais possibilidade de ter uma indenização maior? Tá? Então, respondendo aí, ele não deveria fazer isso. Agora entra na questão que a gente falou do treinamento, né? Porque às vezes, né, por exemplo, as pessoas na empresa ou as empresas prestadoras de serviço, às vezes fazem isso com a menor boa vontade, com a melhor boa vontade, compartilham esse dado. Né? E não podem. A pessoa tem que entender, pessoal, vocês não podem fazer isso, porque agora existe uma lei, tá certo? E isso vai dar problema, vai dar indenização ou vai dar outras questões aí que inviabilizam o negócio da organização. Não sei se a Gisele quer complementar aí. Não, só alinhavar, é bem isso mesmo, né, Edson? É como se a construtora fosse a responsável, a controladora do dado, e os outros, né, os corretores, os parceiros, os operadores. Eles são os operadores. Então a gente tem ali, se a gente pensar numa figura de uma pirâmide, né, a construtora está em cima, no topo dessa pirâmide, como uma maior responsável, e os outros estão abaixo ali como corresponsáveis. A responsabilidade é solidária, né? É solidária, né? Ela é solidária. Então a responsabilidade está dividida igualmente entre a construtora e cada um desses parceiros. Então, nessa situação do stand de imóveis, o indivíduo ele pode entrar em contato com a construtora, pedindo para que o dado dele, a informação dele seja excluída, ou ele entrar em contato diretamente com qualquer um desses parceiros que fica encaminhando esse spam aí para ele, tá? Qualquer um deles. Correto. Ok. Nós temos aqui 3 perguntas interessantes, então eu vou fazê-las, tá bom? A Rosileia Pereira, ela pergunta o seguinte, doutora: trabalho com projetos sociais, onde coletar os dados dos beneficiários é muito importante para mensurar o resultado. Como fazer isso de forma mais segura? Cumprindo a lei, né? Não vai ter jeito, vai ter que ter um formulário de cadastramento, seja impresso, né? Ou numa planilha eletrônica, um Excel, ou você vai disponibilizar um momento para essas pessoas irem ali no projeto social, na ONG, o que for, e fazerem um cadastramento, e você monitora, auxilia ali elas preencherem os dados diretamente num computador, enfim. Tem que haver essa coleta do dado num formulário específico, seja online ou offline, mas tem que haver também ali um campo em que esse indivíduo autorize a cessão dessa informação, o tratamento dessa informação e a finalidade específica, que é para o projeto social X, que tem como objetivos tais e tais atividades, tá? Até o projeto social, né, o que a gente fala, o terceiro setor, também tem que se adequar às questões da LGPD. Então, para essa situação, vai ter que ter, sim, consentimento provavelmente específico para uso dessas informações, que podem ser informações sensíveis também. E eu complementaria, com licença, Vicky, claro. Né? Complementaria com o seguinte: essa é a entrada da informação, precisa ter essa questão legal, tá? Mas não se esqueça do controle dessa informação, para que as pessoas que têm acesso àquele computador, àquela ficha, aquele relatório, serem pessoas que estão ligadas exatamente e precisam ter acesso àquilo para realizar aquele projeto. Né? E eu dou um exemplo bem simples. A gente não está indo às academias nessa pandemia, né? Mas pelo menos a academia que eu vou lá, né, tem as fichinhas
tá certo, de todo mundo, tá? E eu já disse lá para um dos donos lá, disse, olha, vem a lei aí, você precisa organizar essas fichinhas, porque eu lá, né, posso estar olhando e sem querer eu até vi, eita, essa pessoa está aqui, eu nem sabia que ela fazia academia aqui, e olha como os exercícios que ela tem que fazer, são dados sensíveis, são dados ligados à biometria dela, né? Tem dados, né, sensíveis ali, tá? Então, por exemplo, você coletou numa casa de uma academia, você coletou com autorização da pessoa, não, eu deixo a academia ter acesso aos meus dados, porque eu preciso que ela saiba, né, para fazer meu programa, saber se tem perigo de eu correr muito, correr pouco, ou qualquer coisa desse tipo, né? Mas trate como nesse projeto social aí, cuidado, aí entra fortemente a questão da segurança da informação. Como vai ser o acesso a essa informação? Porque senão você faz de acordo com a base legal, né? Ninguém vai questionar que você teve aquele acesso, mas você pode ter vazamento de informação, porque você não está tratando com o devido controle do acesso à informação e da guarda da informação. E tem uma coisa importante, né, na lei, que é a questão do tempo de guarda dessa informação. Né, o doutor Gisele falou rapidamente, mas quer dizer, enquanto pegando o exemplo ali, né, da academia, que é mais simples, né? Se eu sair da academia, for para outra, ou deixar de fazer naquela academia, tá certo? Eu posso dizer, academia, esqueça os meus dados. Se não tem nenhuma lei que diz que as academias têm que guardar os dados durante 5 anos, essa academia vai ter que me esquecer, tá certo? Eu tenho direito ao esquecimento aí. Né? Então, lembre-se que a segurança da informação ela vai suportar os controles, como a doutora Gisele falou, o início, a base legal, mas depois você tem a vida da informação na empresa. Então, você precisa controlar, você precisa garantir esse acesso, garantir o acesso e garantir a proteção das cópias de segurança também, porque às vezes as pessoas esquecem. Não existe compliance de LGPD sem segurança da informação. Não dá. As duas estão de mão dadas eternamente. Correto. O Renato Alencar faz uma pergunta interessante. A fiscalização ocorre apenas a partir de uma denúncia ou existirá auditorias ou algum procedimento para isso? Posso falar primeiro, Anderson? Sim, vai lá. A LGPD prevê que essa fiscalização, as auditorias e tudo mais, estejam atreladas à ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que a gente tem um entrave aí, que essa autoridade nacional ainda não foi criada. Não sabemos como é que vai ser essa questão. E então a gente ainda está nessa incógnita de quem vai de fato realizar essa fiscalização e essas auditorias. Em tese, de acordo com a lei, seria a ANPD. Então a gente está pendente aí de um regulamento específico que cria a ANPD, cria as responsabilidades, as tarefas, os procedimentos para essas auditorias e fiscalizações também. E pelo que a gente percebe, o Ministério Público tem ido muito à frente disso, principalmente o Ministério Público do Distrito Federal. Então, eles estão batendo muito forte nessa tecla do vazamento de dados pessoais. Então, acredito eu também que, muito provavelmente, não só a ANPD, mas também o Ministério Público deverá assumir essas fiscalizações e auditorias aí. Isso. Eu complementaria, né? O Ministério Público realmente é bastante atuante, o Ministério Público do Distrito Federal, mas hoje, se você já tem o PROCON, já tem uma aba lá para você reclamar sobre dados pessoais. Né? O Reclame Aqui também já tem isso. Né? E uma questão, os órgãos, né? A lei não tá valendo ainda, né? Mas mesmo sem a lei valer, e quando a lei valer aí é que vai ser mais sério ainda, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Ele interferiu uma concorrência do metrô que era a questão de reconhecimento facial, né? Filmagem, reconhecimento facial com inteligência artificial, porque ele não estava cumprindo exigências que a lei faz em termos de tratamento de dados pessoais. Né? E no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele cita exatamente alguns artigos. Tá? E a lei ainda não estava, mas ele já diz, olha, mas quando esse projeto entrar, a lei já vai estar valendo, e vocês têm que cumprir isso aí. Tá? E a gente teve o exemplo mais evidente aí, não sei se vocês acompanharam, né? Teve um MP do governo permitindo que, ou até obrigando, né, que as empresas de telecomunicações passassem dados para o IBGE. Né? E o STF, né, negou, né, quer dizer, impediu essa MP,
Por quê? Porque ele não tinha os controles exigidos pela lei. Apesar de, nas definições dos ministros do STF, né, eles não falavam explicitamente da lei, mas, na realidade, eles falavam dos controles da lei. Né? Eu, lá no LinkedIn, eu fiz um quadro onde eu cito, né, algumas decisões, quer dizer, alguns termos que foi dito por cada um dos ministros e faço a ligação com a lei. Né? Então, olha, a finalidade, isso que a doutora Gisele falou aí, ela fala muito, né? Que a lei diz, olha, para você tratar dado pessoal, precisa estar muito bem explícito qual é a finalidade. E se é a finalidade, você não pode coletar além daquela finalidade. E se você tem esse dado pessoal, você é responsável pela questão do controle. Né? Pela questão de garantir que esse acesso e que tudo que vai ser feito com esse dado pessoal esteja protegido aí. Né? E aí também respondendo, né, a pessoa lá, não precisa ter uma denúncia. Né? A autoridade vai ter autoridade para fazer o que ela quiser, se ela pode ser por denúncia ou não. Né? Mas o que a gente sabe na prática é que na hora que a lei estiver em vigor, tá certo? As associações de proteção de direito do consumidor, essa questão toda, e pode até ter a questão de sindicatos, tá certo? Você imagina um sindicato grande aí de vigilantes, por exemplo, a lei entrou no ar, ele diz, pessoal, todo mundo pede os dados, quais são as informações que as empresas têm. Ou todos os alunos da universidade vão pedir amanhã quais são os dados que vocês têm e quais são os operadores e para quem vocês passam o nosso dado. Tá? Então, isso vai ser uma demanda que as empresas podem receber aí, seja por necessidade ou seja até por uma movimentação aí, né, de interesse político, essa coisa toda aí. Olha, o Aécio, gente, ele já está desesperado. Está desesperado e ele faz a seguinte pergunta para o professor Edson. Eu trabalho numa empresa de TI que desenvolve sistemas para cartório e, nesse caso, como devemos aplicar a lei? Já que muitos dados são obrigatórios. E aí ele pede desculpas porque ele está desesperado, está atrasado e ele estava esperando essa palestra um mês para poder fazer essa pergunta para você. Já começando pelo final, né? Olha, você tem encontra a Gisele, me encontra no LinkedIn, né? Depois a gente continua com mais detalhes. Né? Mas veja só, pelo que eu entendi, ele tem uma empresa de TI que desenvolve sistemas e o cliente dele são cartórios, né? Tá certo? Né? Então, veja só, ele tem que ficar muito claro aí qual é a função dele, porque ele pode. Né? Tem duas situações, eu estou fazendo até um documento para uma empresa, na realidade, exigir das empresas de TI, mas agora do outro lado. Você pode ser como empresa de TI, você simplesmente prepara o sistema e entrega para o cliente, e ele opera, ou você pode dar o serviço, né? Mas diante de todos os dois, você tem que fazer o seguinte: seu sistema tem que ser muito adequado aos controles de segurança. Por exemplo, seu sistema tem que ter um bom controle de acesso, seu sistema tem que permitir, na medida do possível, ter criptografias quando possível, né? Seu sistema tem que ter tem que analisar como é que vai acontecer quando um cliente lá pedir a exclusão dos dados. Tá certo? Desde que seja possível legalmente. Então, o sistema ele tem que estar muito bem servido dos controles de segurança. Inclusive, tá? Já dando a mensagem para ele, o sistema que tiver isso vai ser um diferencial de mercado, porque ele vai dizer, olha, meu sistema, tá certo? Você pode comprar o meu sistema, porque o meu sistema tem todos os controles que a LGPD exige ou pede. Né? Agora, se ele estiver prestando o serviço além do sistema, ele presta serviço, né? Ele vai ter que ter cuidado para ficar muito claro que, por exemplo, quando entra um dado, né, lá no cartório, lá no cliente, né, porque isso vale para qualquer tipo de sistema, o cliente lá imputa um dado pessoal no sistema, ele tem que estar muito bem no contrato que, olha, quem é responsável pela coleta de dados pessoais ou pela entrada de dados pessoais é o meu cliente. Né? Mas na medida que essa informação está sobre a minha responsabilidade, se eu presto um serviço, se esse sistema roda aqui no meu ambiente, tá? Eu tenho que garantir, né, que isso aqui não vai vazar, eu tenho que garantir que só quem acessa isso são as pessoas adequadas. Né? Então, em resumo, né, ele tem que se preocupar com o sistema aplicativo que ele vende, para que ele tenha os controles adequados à lei de proteção de dados pessoais, e se ele prestar serviço,
ele tem que estar atento qual é a responsabilidade dele, para ficar muito claro, e isso espelhar na base legal, que a doutora Gisele falou, e também na revisão de contratos que devem ser feitas para ficar muito clara a responsabilidade, que vai estar no contrato, mas que também vai estar nas políticas e normas de segurança e proteção de dados que a empresa dele tem que ter. Exato. Só para complementar, nesse caso aí, Aécio, aí você vai precisar de uma análise completa, minuciosa, de todos os procedimentos ali de construção desse software, né, de desenvolvimento desse software, onde a gente vai ter que entender quais são os processos e procedimentos que existem internamente na sua empresa para desenvolver esse software, do início ao fim, quais são os dados imputados. Aí a gente analisa que tipo de base de dados é essa. É um dado sensível? É só um dado pessoal comum? Então, como que a gente vai enquadrar em qual base legal da LGPD? Conseguimos analisar isso, definimos os controles, definimos as bases legais que estão vinculadas a esse tratamento de dado? Ótimo. Aí a gente passa para outra etapa, onde a gente vai definir normas de segurança da informação, políticas, termos, procedimentos para você continuar nesse controle da informação dentro da LGPD. E aí, por fim, a gente vai pensar quais são os tipos de relações que você tem nesse desenvolvimento do software. Você tem o desenvolvedor que é SLT, você tem o desenvolvedor que é PJ, você tem o sócio da empresa, você tem um terceirizado que fornece um plugin X, né? Então, você pode ter, sei lá, 5, 10, 15 tipos de contratos diferentes. Inclusive o contrato com o cartório, que é o seu cliente, né? Um contrato de prestação de serviço, licenciamento de software, enfim. Então, aí a gente vai analisar cada tipo desse contrato, cada tipo de contrato que está vinculado nessa cadeia, e aí vamos fazer a adequação de acordo com a LGPD. O que tem que mudar nesse contrato, o que tem que retirar, incluir, alterar e por quê? Como deixar toda a sua empresa blindada com a LGPD, né? A melhor forma de blindagem. Lembrando que, né, não é possível a gente blindar uma empresa, uma organização 100% e garantir que nada vai acontecer. Porque em tecnologia e em pessoas não tem como a gente garantir 100% de eficácia. A gente vai minimizar riscos, né? Então, aí quando você junta essa blindagem dentro do ponto de vista da segurança da informação com o ponto de vista do lado jurídico, aí sim você vai ter a melhor forma de ter um compliance muito forte e conseguir sair na frente aí dos seus concorrentes e entregar o melhor serviço para o cartório. E pegando essa questão do concorrente, veja só, uma das coisas da lei é o direito do titular. Uma das questões do direito do titular é eu ter acesso às informações que a empresa tem. Se o seu software, tá certo? Você tiver facilidade que o titular, né, que o titular consulte isso no seu sistema, o seu sistema vai ter um diferencial competitivo do concorrente que não tem essa facilidade, né? Então, veja só, você matou duas coisas, né, com um tiro só. Você fez uma adequação à lei de proteção de dados pessoais, quer dizer, você facilitou o acesso do titular aos dados que ele precisa dele, né, desde que ele tenha esse direito, né, e você ainda deu um diferencial competitivo em função do teu concorrente, né? Agora, eu digo logo, tudo isso vai deixar de ser diferencial competitivo, porque todas as empresas vão ter que ter isso, porque quem tiver não é que não tem diferencial competitivo, vai estar fora do mercado. Exato. Porque as empresas estão contratando, tá certo? Os seus operadores, os seus prestadores de serviços que estiverem adequados. Isso está muito forte, está muito claro com as instituições financeiras, porque acho que elas, né, são as maiores aí, né? Tem instituições financeiras fazendo exigências enormes de empresas menores. Né? E ela vai ter que ter, porque senão, olha, eu não faço. Mas isso também acontece, por exemplo, eu estou tendo uma experiência, né, com a questão dos condomínios comerciais, por exemplo. Então, os condomínios comerciais, eles estão sendo demandados, independente da lei, pelas empresas que têm salas alocadas lá. Por quê? Porque são empresas multinacionais que a matriz da Europa já está exigindo aqui, olha, eu quero que você esteja num prédio onde o controle de acesso e a gestão de pessoas ali
que se faz esteja adequada à proteção de dados pessoais, independente da lei brasileira, porque eu sou europeu e eu respondo por aí. Então, você também tem que estar. Então, o mercado, os teus clientes vão começar a ter essa exigência aí. Muito bem. Vocês estão empolgados, hein, para responder. É muita coisa, a gente tem um tempo aí, tem que... Olha, vocês não sabem, mas o Aécio agora vai chegar bem cedo amanhã na empresa, vai chegar, chamar a sua equipe e falar assim, pessoal, destravei. Agora não tem mais atrás. Já consegui aqui o caminho das pedras. Muito bem. Ele tá agradecendo vocês aí. Obrigada. Eu tenho duas perguntas aqui que, na verdade, elas são muito parecidas, tá? Uma é do Domingos, a outra é do Marcos Caio, que eles abordam aí que em grandes empresas, né, a preocupação pela segurança da informação é importante e geralmente existe uma área dedicada para a sua implementação e controle. Então, elas são bem estruturadas para isso, no que diz respeito à segurança da informação. Mesmo assim, o desafio da adequação para a LGPD será enorme. Aí, na opinião dos palestrantes, qual seria a maior dificuldade e desafio das pequenas e médias empresas? Tá? Complementando a pergunta do Domingos, ele diz o seguinte, que no que tange esse investimento para as empresas de médio e pequeno porte, principalmente tem uma visão limitada do que é segurança. É apenas ter um antivírus ou um firewall, onde a segurança é limitada às ameaças conhecidas. Mas hoje, no ambiente digital, os maiores perigos são as ameaças desconhecidas e o componente humano, engenharia social. São necessárias implementações baseadas em análise de comportamento de recursos computacionais. E aí também ele pergunta para vocês. Me pergunto quantas empresas têm essa concepção e como fica o imputamento dessas multas. Então, os dois eles estão abordando aí a característica, né, de pequenas e médias empresas. Quanto maior a estrutura, maior a empresa, apesar do desafio, fica mais fácil o entendimento de se adequar à segurança da informação, mas tanto o Marcos e o Caio estão dizendo para aquelas empresas que imaginam, são pequenas, e imaginam que segurança da informação é coisa pequena, como fica aí tanto investimento, encarar isso para essas pequenas empresas? E aí a gente encerra a nossa apresentação, tá bom? Tá certo. Eu vou começar, a Gisele complementa, né? E também, como teve vários aspectos, se a gente eventualmente não responder um, você chama a atenção da gente, tá? Tá bom, só para registrar, é o Domingos e o Marcos Caio que fizeram essa pergunta. Tá certo, né? Uma das coisas que foi citada aí, primeiro, é pessoas. Lógico que a gente precisa treinar as pessoas, informar as pessoas, né, dessa nova lei. É semelhante, essa lei vai ter um impacto semelhante à questão de anos atrás, quando a gente tinha do direito do consumidor, né? Quem tem cabelos brancos, né, assim como você, como a gente, né? Me lembra, né, que às vezes você ia reclamar numa empresa e disse, puxa vida, eu vou ter raiva, porque eu vou chegar lá, o cara vai dizer que não vai trocar, que não tem direito, que eu já comprei, eu paguei, problema meu, não é isso? Não era assim antigamente? Né? Tá certo? E aquele funcionário, né? Quer dizer, a coisa mudou, tá certo? E mudou para empresa grande e mudou para empresa pequena. Né? Ainda tem exceções, mas o ambiente de respeito ao consumidor melhorou muito. Né? Então a gente também tem que treinar as pessoas aí. Pensando nas pequenas e médias empresas, eu diria que a maior dificuldade, tá certo, é o empresário entender e ter alguém para ajudar ele, tá certo? Como é que eu vou elaborar esses controles da lei para o porte e o tamanho e o tipo de negócio da organização? Quando eu digo que todas as empresas têm condições de implementar, tá certo? É porque o que acontece às vezes na mídia, né, e às vezes também tem, né, muita coisa aí. Por exemplo, todo mundo está dizendo que tem que ter um DPO. O que é DPO? A DPO é o cara encarregado da segurança da informação. Peraí, pessoal, no Brasil não existe DPO. DPO é para a Europa. Né? O que chama na lei é o encarregado, porque a autoridade diz vai ter que ter um encarregado que é o responsável e o contato com a autoridade e com o público, tá certo? E é bem mais simples as funções, mas você às vezes ouve tanta coisa que você diz, puxa, eu tenho que fazer uma estrutura. Não, por exemplo, pegando o exemplo da academia, que nem é aquele médicozinho pequenininho, nem é uma super empresa, tá? Por exemplo, esse encarregado aí pode ser o dono da academia que vai receber as reclamações, que vai se receber o contato dos clientes aí, tá certo? De repente, por exemplo, essa simples, você tem esse ambiente de uma academia, você tem o sistema computacional, onde tem lá os dados, o que a gente tem, o que a gente entrou, o que saiu, aquela coisa toda. Isso precisa ser bem controlado,
tá certo? Por exemplo, aquela menina da recepção, ou quem fica na recepção, não precisa ter acesso a todos os meus dados. No máximo, ela pode ter acesso se eu fui tal dia ou se não fui, tá certo? E mandar uma cartinha, olha, já faz tempo, hein? Será que o senhor está ganhando mais peso porque não está vindo aqui? Qualquer coisa desse tipo, né? E, por exemplo, pegar aquelas fichas e botar de uma maneira diferente, tá? Então, pessoal, a gente tem que pensar que a solução para cada empresa não existe solução própria, não existe solução de prateleira, né? Então você vai ter que ter com alguém que te ajude, principalmente as pequenas e médias empresas aí, para entender a lei e dar a solução adequada à sua empresa. Você é pequeno, a empresa é pequena, né? Mas é como uma pessoa, né? Uma pessoa de estatura pequena, tá certo? Ela é pequena, mas não é pedaço. Tem cabeça, tronco e membro. Você é pequeno, tá certo? Mas você tem sistema computacional, você tem entrada, você tem funcionário, você tem cliente. Tá? Então, a grande dificuldade, às vezes você pensa que vai ser uma grande coisa, tá certo? Não vai ser. A implementação da lei vai ser de acordo com o teu porte, tá certo? Pode ser que seja guardar fichas com cadeado, o controle de acesso aí vai ter que não ser tão aquela bagunça, porque também tem uma coisa, se a empresa for bagunçada, a gente vai ter mais dificuldade. Se a empresa for mais organizada, a gente vai ter mais facilidade aí. Tá? Então, eu diria que, no meu entendimento, essa é a principal pulo do gato. Acho que as empresas pequenas e médias aí precisam dar o pulo do gato para entender e colocar os controles principais aí. Gisele. Sim, eu também vejo por esse lado, Edson. Eu acho que para pequenas e médias, até micro, né, empresas, a grande dificuldade seria como adaptar a LGPD para o seu tamanho e como desenvolver a cultura de proteção de dados, porque eu vejo que muitas vezes o grande problema é sim o fator humano. Não adianta você ter lá os procedimentos escritos, políticas, normas, software, firewall e tal, mas você não treina os funcionários, né? Ou mesmo que sejam 2, 3, você não dá o conhecimento suficiente para eles entenderem o nível de complexidade daquela tarefa que eles estão fazendo, o nível de sensibilidade daquelas informações que eles estão tratando. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar nisso dentro das empresas, não importa o tamanho, mas principalmente as pequenas que vão tentar verificar qual é a forma menos custosa para implantar a lei, né? Pensar de dentro para fora. Como que eu posso desenvolver a cultura de segurança da informação, a cultura de proteção de dados, pensar numa documentação mínima, né, de segurança da informação para desenvolver, termos de uso, termo de uso de dispositivo móvel, por exemplo, um termo de confidencialidade a ser assinado com os colaboradores e sócios já resolve bastante coisa, né? Um termo de confidencialidade com parceiros, com fornecedores, com terceirizados. Então, às vezes, são documentos e processos mínimos, né, bem enxutos, que é possível a gente desenvolver num tempo mais curto, de uma maneira mais não tão que doa no bolso, né, assim, para que a empresa consiga implantar isso dentro dela, seja uma realidade, né, e não fazer aqueles planos gigantescos de adequar 100% a LGPD, porque também não tem como você se adequar 100%, e aí a empresa não ter condição de implantar isso, nem financeiramente e nem na prática. Então, eu acho que o grande problema, às vezes, é exatamente esse, a empresa entender que ela pode, sim, reduzir esse nível de expectativa de compliance com a lei para a realidade dela, fazer uma implantação em relação à LGPD de uma maneira bem concisa, bem econômica e objetiva, para aquilo que ela faz, para a realidade dela e trabalhar muito bem internamente a questão da segurança da informação e a proteção dos dados. Ok, gente. Muito obrigado. Então, vamos aqui encerrar a nossa apresentação, agradecendo principalmente aos palestrantes, né, por disponibilizar seu tempo, compartilhar seus conhecimentos aí da profissão, né, que vocês abraçaram. Muito obrigado. Quero agradecer aqui o programa, né, de mestrado e doutorado profissional do Mackenzie, que nos oportunizou essa dinâmica, aos participantes que fizeram perguntas, as perguntas que não foram respondidas, elas serão encaminhadas aí pelo e-mail que vocês cadastraram.
respeitando aí o sigilo, né, e a lei sobre os e-mails. Também quero agradecer à TV Mackenzie, né, por ter cedido também a oportunidade de transmitir esse evento via TV Mackenzie. A professora, a Ana Vasconcelos, que coordenou todo esse trabalho, ficou lá no nosso pé, vamos lá, vamos fazer, gente, e deu muito certo. E agradecer a todos. E ao acompanhamento do nosso amigo Adilson Roncone, que participou aqui efetivamente na tela do nosso computador, acompanhou do começo ao fim, e a todos os demais aí que entraram e fizeram a alegria nossa aí de estar transmitindo. Muito obrigado a todos, viu? E uma boa noite. Obrigada, pessoal. Até mais. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. A gente fica à disposição aí para qualquer outra oportunidade aí. Obrigado, gente. Valeu. Eu também. Fica à disposição. Obrigado, boa noite Tchau, para todo mundo. Boa noite. Tchau, Adilson. Cai a chuva sobre o mar.